Olá, meus caros, muito bom dia. Sei que estou sumido, mas estou retornado agora. Algumas coisas que eu tive que resolver aqui do Sanctus Club estão sendo resolvidas e está tudo redondo, funcionando. Em breve lançaremos o nosso querido Sanctus, né? Mas vamos lá. O que eu queria falar com você hoje? Eu vi ontem, antes de ontem, um meme que eu achei muito interessante e comecei a refletir um pouco e trouxe aqui alguns pontos no meu computer. Tem aqui um mapa mental para eu poder seguir, que eu pensei nesses pontos para a gente poder conversar. Como que era o meme? O meme era o seguinte: era uma imagem onde tinha o Andrew Tate, né, que é uma referência hoje para os Red Pills, para os homens alfa, sei lá. E aquele Dan, sempre esqueço o sobrenome dele, Bilzerian, sei lá. O cara que joga poker e posta um monte de foto com modelos e tudo mais. Bilzerian, parece que é o sobrenome dele, tá escrito aqui. E é escrito assim, ó, esses não são modelos de masculinidade. Aí embaixo tinha dois homens, que é o Gandalf não, o Aragorn e o Samwise Gamgee, né, o querido Sam do Senhor dos Anéis, escrito, esses sim são modelos de masculinidade ou de homens. E aí eu falei, cara, isso aqui tá muito bom, inclusive vou replicar no meu Instagram, mas além disso, aqui no YouTube, né, serve pra gente poder aprofundar um pouco mais esses temas, eu queria falar sobre isso. O que acontece? Eu quero que vocês imaginem o seguinte, um homem, ele pode ser um jovem adulto, né, de seus 25 anos, muitas vezes casado, um pai, que tem suas responsabilidades, tem uma vida, às vezes, bem corrida, tem uma vida que ele tem que se sacrificar em vários pontos, né, porque é uma vida de um homem normal, né, um homem normal, ele tem que realmente trabalhar, sustentar sua família, cuidar deles, ter atenção e etc. E ele tá lá no celularzinho dele lá, vendo besteira, que eu não recomendo, mas muitos, né, você sabe, estão lá vendo uma besteirinha. E aí aparece um clipe desse Bilzerian, né? Esse Dan Bilzerian, um cara que joga poker lá e fica ostentando mulherada e dinheiro e carro importado. E ele tá numa cobertura cheia de mulher, charuto caro cubano, piscina, aquelas piscinas de hidromassagem quente, né? Qual que é a tendência, cara? É o cara olhar pra aquilo no celular e falar, puta que pariu, hein, bicho? Esse cara venceu na vida. E eu aqui, cansado, cuidando de filho, de esposa, eu sou um fudido. Esse cara é livre e eu sou um derrotado, um cara preso. Isso pode te gerar uma coisa chamada inveja. E tem dois problemas aqui, né? Primeiro que a inveja ela é ruim de qualquer jeito. A inveja ela é ruim até quando você almeja algo bom. Então seu vizinho comprou um carro novo. Isso é algo bom, pô. Carro novo é bom. E você tem inveja disso. Isso é ruim. Agora você invejar algo ruim, aí é inveja 2.0. Além de invejoso, é idiota. E vamos lá, vou te explicar isso aqui, né? O que acontece é o seguinte: o que esse homem, olhando o celular, tá chamando de liberdade ou de sucesso, nada mais é do que vício, do que paixão desordenada. É o que prende um homem, é o que o transforma num escravo. Escravo de quê? Escravo de si mesmo. Ou você sabe disso. As coisas que você gosta, que te dão muito prazer, e você sabe que chega num ponto que você já sabe que tá errado. Tenta parar. Pede pro alcoólatra parar de beber, ou pro cara viciado em pornografia parar de assistir pornografia. Pergunta pra ele o quanto vai ser difícil, se não impossível naquele momento pra ele. Por quê? Porque ele se tornou escravo dessa paixão desordenada. O que esses caras têm é muita grana, então eles têm acesso ao que os viciados gostariam de ter, de maneira quase ilimitada. Nesse caso, vou te contar um segredo. O dinheiro ele é ruim. Por quê? Porque ele faz você ficar mais preso nos seus vícios. E vamos lá. Você inveja aquilo que o homem tem de mais baixo. Não é à toa que é por isso que você sente um vazio interior gigantesco. O que acontece com um cara que nem o Dan Bilzerian ou com Andrew Tate? Andrew Tate eu não conheço tanto, tá? Mas eu sei que ele é uma referência aí dos Alphas Boys. O que acontece? Quando você usa uma droga, maconha, beleza?
Você fumou um piteco de maconha, primeira vez. Aquilo te dá um barato, um prazer de certa forma. O que acontece se você fumar aquele piteco uma vez por semana? Você vai querer mais. Se você começar a fumar todo dia, você vai querer doses maiores e assim vai. Tem um momento que você percebe que você está fazendo algo errado, você começou a ficar dependente daquilo. E aí você tem duas opções. Ou você enfrenta, 99% não faz isso, ou você aumenta a dose, ou aumenta os vícios, traz outras coisas. Para quê? Para se manter em um estado não é de dependência, né? Dependência é a consequência. Um estado de vegetação, né? Você não traz a consciência, você não olha para a dor, então você está sempre se distraindo. Eu vou falar para vocês. Você já enfrentou isso, eu tenho certeza. Eu já enfrentei isso. Eu conto muito essa história na época da minha adolescência ou jovem adulto, né? Onde eu tinha vários vícios. Vícios em que sentido? Tinha que estar sempre fazendo compra na internet, tinha que estar sempre saindo com os meus amigos, fazendo churrasco, saindo com garotas. Por quê? Por causa que eu não conseguia encarar a realidade de que minha vida era uma merda e que eu era um merda. Então, isso era tão doloroso que eu tinha que trazer distrações. Perceba que aqui qualquer coisa pode virar um vício. Tudo aquilo que te afasta da realidade pode se tornar um vício, beleza? E o que Santo Tomás de Aquino, cara, século XIII, nos conta, que deixa isso aqui muito claro, o quanto o Dan Bilzerian está na base da pirâmide de uma escala de amadurecimento e o quanto você é idiota se você tem inveja de um cara assim. O que Santo Tomás fala? É o seguinte, existem 4 escalas do homem. 4 escalas de amadurecimento do homem. Primeira, intemperante. Adivinha o que é um intemperante? É o cara que é viciado, o cara tem as paixões desordenadas, a vida dele é um caos, ele não é um homem de verdade, que depois nós vamos falar o que é. E ele não sabe disso. Ele tá bem assim, ele não tá lutando, ele acha lindo isso. Por que é o caso do Dan? Porque ele posta nas mídias sociais aquilo como se fosse lindo. E aos olhos do mundo, de um bando de idiotas, é lindo mesmo. As pessoas pagam pau para aquilo, não é à toa que ele tem milhões de seguidores. Loucura, mas é verdade. Então, o intemperante, ele é esse cara que tá na merda e tá gostando de rolar na merda. Depois vem o incontinente. Quem é o incontinente? É o idiota. Ou muitas vezes não, né? Mas vamos colocar que é o cara que já percebeu que aquilo tá errado. Ele percebeu que ele tem uns vícios ali, tem umas desordens, e ele quer lutar contra aquilo. Mas ele não consegue colocar em prática, né? Ele sente remorso, ele sente pudor, ele sente que algo incomoda, ele sente que ele precisa melhorar aquilo, mas ele ainda não consegue colocar em ação. Isso é o incontinente. Ele tá um abismo acima do intemperante. Então veja que interessante, você, pai de família que tá todo ferrado e sabendo que você tá perdido em um monte de besteira que você faz, mas você sente remorso, você não acha bonito, você sente um pudor, você não queria que as pessoas soubessem disso, é algo que você se envergonha. Isso é muito bom. Existe uma vergonha que é muito boa, não uma vergonha que paralisa, né? Que me deixa coagido, mas uma vergonha saudável, de cara, isso aqui é ruim, preciso melhorar isso, sabe? Preciso ser melhor para as pessoas que eu amo. Isso é uma vergonha muito boa. Esse incontinente, esse cara que às vezes não tem nada materialmente falando, ele tá um abismo acima do milionário super admirado Dan Bilzerian. E aí nós temos o continente. O que é o continente? O cara sabe que tem que melhorar e o cara consegue. O cara consegue praticar os atos que ele gostaria de praticar. O continente, ele sabe que ele está numa batalha e ele luta muito, ele sua, sangra e consegue realizar os atos corretos, melhores, mais perfeitos, até poderíamos chamar aqui. Beleza? Quem está acima do continente? O virtuoso. Quem é o virtuoso? Depois eu vou trazer exemplos concretos disso aí para vocês. Personagens, homens que estão em cada um desses campos. O virtuoso, ele não tem mais esforço. Ele já tanto lutou por aqueles hábitos, tanto lutou por aquelas ações corretas, que elas realmente se integraram a personalidade dele. Aí sim a gente pode chamar de hábito, verdadeiramente falando, né? Aquilo que se faz sem esforço. Então o virtuoso, ele é o topo da pirâmide. Ele faz o que é correto sem se esforçar.
Aquilo é natural para ele. Isso aqui para nós é uma escala de combate. E aí você tem que se enquadrar. Eu já sei mais ou menos onde você provavelmente está, mas você tem que se enquadrar. Então, trazendo alguns exemplos, né? Claro, intemperante. O Dan, que eu falei, o Andrew Tate, que eu não conheço tão bem, mas imagino que sim, se ele ostenta essas coisas. Aí um exemplo que eu quero trazer bastante aqui do Senhor dos Anéis, Saruman. Saruman, tem que assistir Senhor dos Anéis, senão você não vai entender 99% das referências deste canal. Saruman, ele tá errado, ele muda, né? Ainda ele estava numa boa ação, ele era um mago branco, se torna um mago das trevas e ele acha lindo aquilo. Ele vai, faz e vai até o fim, até a morte, ele vai naquele lado, ele não quer lutar contra as más tendências que ele gera, né? De querer o quê, principalmente? Poder. Poder. Poder que o Dan, que o Andrew, que você que paga pau pra esses caras está querendo a qualquer preço, a qualquer custo. Loucura. Incontinente. Deixa eu te contar um segredo. Aqui é o Boromir. Você já assistiu O Senhor dos Anéis? Lembra do Boromir? Ele sabe que é errado, ele sabe no fundo que aquilo não é certo, mas ele tenta roubar o anel do poder do Frodo, querendo usar para motivos nobres, ele quer usar para lutar contra o Sauron, né? Ele quer usar para lutar contra o mal. Só que ele não tem força para dominar aquele anel é do Sauron. Só ele pode usar aquela força. Então ele tem algumas desordens aqui, né? Uma certa vaidade, uma certa soberba. E o Boromir, ele é um incontinente, então ele até tem noção de bom e mal, ele sabe que ele quer fazer pro bem, mas ele ainda erra muito. Quem mais está no incontinente? Eu e você, meu querido amigo. Nós estamos aqui porque nós somos muito mais parecidos com o Boromir do que nós pensamos. Eu sei que nós gostaríamos de estar em estágios maiores e nós devemos procurar isso, mas nós falhamos, você sabe disso. Nós falhamos muito. E nós temos que ter uma coisa chamada humildade, de nos reconhecermos onde nós estamos. Para quê? Para poder crescer. Não é se confortar, ficar aqui preso, chorando. É perceber, caramba, estou quase no fundo do poço. Mas agora que eu tenho aqui um chão para pisar, eu vou tentar impulsionar para cima. Quem que é o continente? O próprio Aragorn. Perceba, quando Frodo oferece o anel para ele, ele fica em dúvida, né? Pego ou não pego? E ele não pega o anel. Ele fecha a mão do Frodo, né, e fala: eu não tenho por que pegar isso aqui, sei lá, não lembro o que ele fala direito. Sei que ele não pega o anel, isso que importa. Então ele consegue agir corretamente, com um certo esforço. Eu diria que o Aragorn, ele está migrando praticamente para um virtuoso, sabe? Ele é o homem ali, temperante e virtuoso, sabe? Quem que é o temperante também? O filósofo, o homem que busca ser melhor, o homem que é amante da sabedoria, ele busca ser sábio, mas ele ainda não detém a sabedoria. E é claro, quem são os virtuosos? Muitas vezes podemos falar que são os sábios de sabedoria. O próprio Gandalf poderíamos falar que é um homem virtuoso. Os santos são homens virtuosos, então são homens que já agem de maneira praticamente perfeita conforme as suas capacidades. Beleza? Não é de maneira perfeita, onipotente, onipresente. Isso é Deus. Deus é perfeito, ele está acima do virtuoso. Nós estamos falando de um mapa de escala de combate dos homens, de pessoas, seres humanos, eu e você. Então aqui tem algumas pessoas que são exemplos para nós. Acima de todas, Jesus Cristo, que é meio homem, meio Deus, né? Beleza? Então, os caras aí que esse cara tá admirando, eles não estão no topo, eles estão no fundo. Eles não têm. O que pode gerar uma incomodação é achar que esses caras não têm conflito. Porque parece que eles não têm mesmo. Mas você não sabe como é que eles estão por dentro, cara. Provavelmente, eu diria, pelo que eu entendo de ser humano, pelo que eu entendo de mim, pela fase que eu passei parecida com essa. E tudo isso que eu estudo, que eu atendo no consultório e que eu produzo aqui, eu imagino que exista um vazio gigante ali dentro. Beleza? E qual que é o contraponto, então? Se esses são os homens fracos, quem que é um homem forte, parceiro? Se eu te falar que tem um rapazinho de 1 metro e pouco, que pode ser um exemplo contrário disso aqui, e que para mim é um modelo de masculinidade extremamente forte, trazendo o meme aqui. Quem que são os dois homens? Aragorn e Sam. O Aragorn, ok, fica óbvio. Eu quero falar do Sam.
O Sam, que é um hobbit. O que é um hobbit? É uma criatura pequena, fraca, frágil. A única coisa que não é frágil nos hobbits são seus pés, que são meio cascudos, por isso eles só andam descalços. São cascudos e peludos. E o que é engraçado? Esse ser que é pequeno, fraco, frágil, é um dos maiores, se não o maior herói da saga. Não dito por mim, pelo próprio Tolkien, escritor da obra, ele considera Sam o maior herói da saga e eu também. Isso é muito interessante. Claro, né? Quem sou eu para discordar de Tolkien, né, rapaziada? Mas o que acontece aqui? Olha que interessante. Um universo onde tem dragões, tem magos poderosos, vários tipos de magos, magos branco, mago marrom, mago azul, tem reis guerreiros, tem inclusive linhagens de reis como Aragorn, que vivem 300 anos e são muito sábios e fortes e virtuosos. Tem magos das trevas, criatura das trevas, tem o próprio Balrog, que é uma criatura de sombra e fogo. E o maior herói da saga é um pequeno hobbit. Por quê? Porque ele não é grande exteriormente. Ele é grande interiormente. E aqui já tem um spoiler do que é ser homem de verdade. Então, sem espada, quer dizer, ele tem a espadinha dele, né? Mas sem grandes alvoroços, né? O Sam não é aquele que chama a atenção, aquele que parece ser o melhor. Ele gosta de cozinhar batatas, né? E ele não é grande, não quer chamar atenção, nem ser ovacionado, nem ter ele não deseja, ele não tem ânsia de poder. Senão ele poderia simplesmente roubar o anel do Frodo, como tentou fazer o Boromir. Ele não tem ânsia de poder. Ele tem ânsia de quê? De cumprir com os seus deveres. Ele prometeu para o Gandalf que cuidaria do Frodo, e isso ele faz até o fim. Vamos falar disso, né? Mas isso ele faz até o fim, na saúde, na doença, na pobreza e na riqueza, passando fome, passando sede, subindo montanha. E aí tem aquela frase famosa, né, que ele fala pro Frodo, quando o Frodo não aguenta mais, os dois estão cansados, exaustos. E o Frodo tomba, né, não aguenta mais caminhar. E o Sam entendendo que o fardo dele não era carregar o anel, não poderia pegar o anel do poder. E aí ele fala, não posso carregá-lo pelo Senhor, mas posso carregar o Senhor. E coloca Frodo nas costas e sobe, né, uma boa parte da montanha. Então isso é um homem de verdade. Ele não é um ser superpoderoso ou que quer que as pessoas batam palma para ele, ou que ostenta prazeres, mas é o homem que cumpre com seus deveres, que escuta o que o meio, o que a natureza, o que Deus pede para ele, e ele vai se responsabilizando, vai agindo da melhor maneira possível. Isso é ser homem. O Sam, ele é gigante, mas ele é gigante de outra maneira. O que é muito engraçado aqui, cara, um jovem olharia para esse personagem, um jovem hoje, né, contemporâneo, e poderia muito bem pensar que o Sam parece um beta e o Dan lá e o Andrew Tate são os alfas, né? Facilmente. O Sam depois volta para casa e ele casa, tem filho, vira uma espécie de um prefeito que cuida do seu condado, né? Cuida muito bem do condado. Então, pô, meio estranho. Pô, olha aquele cara lá, né? Saindo com várias mulheres e tudo mais. Isso aqui parece ser muito melhor pro jovem. Chama mais a atenção dele, não chama? Só que o negócio é o seguinte, cara. Esses caras que ficam tentando provar ser alfa a qualquer custo e que vivem essa vida de luxúria e de ostentação e querem postar para receber palmas, isso é a coisa mais beta que existe. Não existe nada mais beta do que um homem tentando provar de todos os meios que ele é um alfa. Quem é um alfa de verdade? É o Sam. É o cara que não quer provar nada para ninguém. É o cara que se sacrifica por aquilo que ele acredita ser necessário. É o cara que não é escravo dos seus instintos, das suas paixões desordenadas. É o cara que vê aquilo que é verdadeiro, que tem valor, pega e faz. Independente se vão gostar, se não vão, se vão bater palma ou não vão. Isso é um alfa. Isso é um homem de verdade. Isso fica muito óbvio, né? Para qualquer pessoa que analise a vida como ela realmente é. Eu te peço que faça isso agora. Fica muito óbvio que o Sam é um modelo muito mais elevado, muito maior do que o que esses rapazitos aí tentam passar. Eu vou te ser bem honesto. Eu olho para essas coisas assim, e claro, se nós olharmos com os olhos do mundo, pode parecer que eles estão por cima da batata, da batata doce, como é que se fala? Por cima da carne seca. Esses caras aí, né?
A verdade é que tem que ter muita compaixão por esses caras. Falar, caramba, coitado desses bichos, sabe? Por quê? Porque estão vivendo como bichos e nem sabem disso. Então, essas pessoas que a maioria dos homens inveja, não é você sentir superior a eles. Calma lá. Não é isso. Mas é realmente perceber que aquilo ali não é o caminho e eles não estão nem percebendo isso. Então, uma certa compaixão. Entende? Uma compaixão e uma distância. Isso eu não quero pra minha vida, tá maluco? E aí eu li hoje um negócio que eu anotei aqui que remete a isso. Do Provérbios 16:32, que diz o seguinte: vencer os próprios apetites, por pequenos que sejam, merece muito mais louvores do que conquistar muitas cidades. Então esses homens que conquistam poder, luxúria, glória e querem mostrar e a vanglória aparece e todo mundo batendo palma, isso é loucura. Você dominar as suas pequenas paixões, por menores que sejam, pequenas coisas, ser educado com a sua esposa, tratar bem seus filhos, se você é mais jovem aí, está estudante, cuidar dos seus estudos, estudar direito, entendeu? Não direito, estudar da melhor maneira, da forma correta, cuidar, né? Tratar bem os seus pais, ser respeitoso, entre outras pequenas coisas. Isso aqui é digno de muito mais louvor do que conquistar cidades e essas coisas. Mas aqui vem o negócio. Você quer o louvor de quem? Você quer que os homens batam palma para você? Você quer agradar os homens? Isso é uma coisa. Quando ele fala louvor aqui, ele não está falando dos homens, porque pode ser que ninguém nem perceba que você está fazendo isso. Mas tem uma série de anjos, de santos no céu, Deus inclusive, ele sim se alegra quando você vence as suas paixões desordenadas. Esse é o louvor que você recebe. Por isso que tem, né? Você não consegue agradar a dois senhores ao mesmo tempo. Então escolha o teu Senhor com cautela e viva de acordo com isso. E o que acontece, cara? Imagina aquele cara lá que eu te falei, que tá lá olhando o celular e tá com cheio de coisa, de coisa assim na cabeça e responsabilidades. Eu entendo que não é fácil. Muitas vezes nós nos sentimos tentados pelo mundo a largar isso e ir para o outro caminho. E é por isso que eu lancei o Sanctus Club. O que é? Estamos lançando, né? Agora dia 10 de maio, já salva a data aí, mas já temos o grupo onde nós já estamos conversando lá algumas coisas. E o que é o Sanctus? É uma formação para homens, onde eu vou te ajudar a desenvolver isso aqui. E não só isso, vai ter aula, né? Tem lá 16 aulas já gravadas para você. Nós teremos aulas quinzenais ao vivo. Por quê? Para que você tenha continuidade, tanto no estudo, eu vou aprofundar os temas das aulas, nós vamos tirar dúvidas, fazer dinâmicas ao vivo, sobre como organizar rotina e etc. Então, como colocar em prática as coisas para você sair de incontinente para continente. Já usando os termos aqui do vídeo, né? Então, e também, além disso, uma comunidade onde vários homens, né, vão querer se formarem juntos, então um apoiando o outro. Uma comunidade onde você que está tentando melhorar não tem com quem conversar, você vai ter com quem conversar, quem te apoie e para quem você possa oferecer apoio. Então isso são grandes diferenciais do Sanctus. Se você quer fazer parte do Sanctus Club, ser um membro fundador, comenta aqui embaixo, eu quero ser Sanctus, que eu vou entrar em contato com você, para você poder entrar no grupo do WhatsApp, e quando a gente lançar dia 10, você já entrar como membro fundador, numa condição muito especial. Tá bom? Então o que eu vou te pedir, cara? Manda esse vídeo para um amigo, não para vários, para um amigo que você sabe que pode se beneficiar disso aqui. O cara que tá pagando pau, quer ser alfa, pagando pau para esses caras loucos aí, manda para ele, para que ele tenha uma noção um pouco maior do que é ser homem de verdade e de verdadeiros referenciais de modelo humano. Tá bom? Estamos juntos, meus caros. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.